Olá a todos, bem-vindo de volta ao canal. Se você é um fã de software de código aberto, especialmente os aplicativos incríveis que vêm do projeto KDE, então temos boas notícias. Estamos mergulhando na atualização mais recente de algo chamado KDE Gear, especialmente a versão 25.04.2. Agora, se você é novo em tudo isso, pode estar pensando, o que diabos é o KDE Gear? Não se preocupe, é mais simples do que parece. Imagine uma grande caixa de ferramentas, e dentro dessa caixa de ferramentas, há toneladas de aplicativos diferentes para editar vídeos, gerenciar seus arquivos, navegar na web, verificar seus e-mails, jogar jogos e muito mais. Isso é essencialmente o que KDE Gear é. Uma enorme coleção de software do projeto KDE, todos projetados para funcionar muito bem juntos e oferecer uma experiência fantástica. Especialmente se você usar o ambiente de desktop de KDE Plasma, que é super popular no mundo Linux. Então, por que estamos falando de 25.04.2? Bem, o software, assim como seus jogos favoritos em seus aplicativos de telefone, é atualizado regularmente. Essas atualizações corrigem pequenos problemas irritantes, fazendo as coisas funcionarem mais suaves e às vezes até adicionam novos recursos. A parte 25.04 do nome nos diz que faz parte de uma série maior lançada em abril, e isso também significa que é a segunda atualização menor para essa série. Pense nisso como um patch ou um pacote de serviço. Não é uma versão nova do zero, mas torna o existente ainda melhor. Esta atualização específica, KDE Gear 25.04.2, tem tudo a ver com manutenção. Isso significa que o principal objetivo era resolver bugs e tornar os recursos existentes mais confiáveis. Eles não estão adicionando uma tonelada de coisas novas chamativas desta vez, mas estão garantindo que seus aplicativos favoritos funcionem exatamente como deveriam sem essas falhas frustrantes. É como ajustar seu carro. Você não está recebendo um novo motor, mas está certificando-se de que tudo está funcionando perfeitamente. Vamos entrar em algumas das correções específicas legais que você verá. E confie em mim, se você usar esses aplicativos, eles farão a diferença. Primeiro, para todos vocês aspirantes a editores de vídeo por aí, Kdenlive recebeu alguma atenção. Você já teve esses efeitos legais de clipes, simplesmente desaparecendo depois de desligar um clipe na sua linha do tempo. Super frustrante, certo? Bem, esse defeito irritante foi corrigido, então seus efeitos agora devem permanecer parados. Se você gostou de um bom jogo de tabuleiro, especialmente o Car-Reverse, deve ter notado que, às vezes, a opção de desfazer nem sempre estava disponível logo após o término de um jogo. Essa inconsistência foi resolvida, para que você seja capaz de desfazer de maneira mais confiável. E para aqueles que mantêm seus contatos organizados com KDE Smoke, algumas ações relacionadas ao que há de novo. Basicamente, atualizações ou novos recursos não estavam funcionando bem. Agora eles também estão consertados, tornando seu gerenciamento de contato mais suave. Passando para outros aplicativos legais, para os mestres de xadrez usando Knights quando você salva um jogo, agora ele se certifica de usar a extensão adequada de arquivo, .pgn, mesmo se você esquecer de digitá-lo em si mesmo. Isso garante que seus salvamentos de jogo sejam facilmente reconhecidos e abertos mais tarde, um detalhe pequeno, mas útil. Se você usar o KDE Itinerary para planejar suas viagens, que é um aplicativo incrível para gerenciar todos os detalhes da sua reserva, eles corrigiram um problema em que a direção do trem não estava sendo exibida corretamente na página de layout do veículo. Então agora você sabe exatamente para que lado o seu trem está indo. E para todos vocês escritores e codificadores usando o poderoso editor de texto Kate, você sabe o quão útil é a função de pesquisa. Havia um bug em que se você tentasse cancelar uma operação de pesquisa no seu arquivo atual, ele simplesmente não parava. Boas notícias. Cancelar uma pesquisa agora funciona perfeitamente. Não há mais pesquisas presas. Agora vamos falar um pouco mais sobre o K-Itinerary. Este não é um aplicativo em si, mas é o cérebro por trás do assistente de viagens de itinerário do KDE. E obteve algumas atualizações realmente significativas que facilitam ainda mais o planejamento de viagens. Se você costuma reservar através do Booking.com, o Itinerary agora pode extrair informações diretamente das confirmações do PDF. Isso é um enorme economizador de tempo. Além disso, agora provavelmente pode lidar com faixas de tempo de checkout nos e-mails do Booking.com. Super específico, mas incrivelmente útil para esses usuários. Mas espere, há mais. O K-Itinerary também adicionou novos extratores para outros serviços de viagens populares. Isso significa que agora pode entender e extrair informações de reservas com a linha Astina, a linha Viking e até os hotéis IHG. Portanto, suas reservas de balsa e hotel agora podem ser adicionadas automaticamente aos seus planos de viagem. E se você usar o FreeBus, agora suporta informações de extração de tipos alternativos de seus ingressos PKPs. Basicamente, está ficando mais inteligente para entender mais seus documentos de viagem e colocá-los em um só lugar. Isso torna o gerenciamento de sua viagem com muito menos dor de cabeça. As atualizações não param por aí. Vários outros componentes e aplicativos receberam refinamentos importantes.
O KPKPS, que ajuda a gerenciar passes digitais, como o embarque de passes ou cartões de fidelidade, agora exibem grandes números muito melhor. Não há mais dígitos esmagados. Para aqueles que usam o Public Transport para navegar no transporte público, agora é melhor para entender o nome dos operadores do sistema EV e também analisar plataformas de chegada da OTP. Esses são termos técnicos, mas basicamente significam informações de trânsito mais precisas para você. Se você usar o KRDC para conexões de desktop remotas, agora é mais confiável quando você está dizendo suas preferências específicas de host ou porta por proxies ou GetDevice. Isso é crucial para configurações de rede entusiastas do bate-papo usando o NeoChat. A experiência do usuário para salas que não possuem um pseudônimo canônico específico, pense nisso como um simples nome curto oficial para uma sala de bate-papo, foi melhorado. Isso torna a navegação nesses bate-papos um pouco mais suaves. Esta atualização não é apenas sobre os aplicativos sobre os quais acabamos de falar. Muitas outras bibliotecas relacionadas a aplicativos e os componentes dos bastidores também receberam melhorias. Aplicativos como Calligra, uma poderosa suíte de escritório, KDE Connect para vincular seu telefone ao seu computador, Kmail seu cliente de e-mail, Console, o terminal, Joyride, um globo virtual, Ocular, seu visualizador de documentos, PageScan para digitalização, Tocodone, um cliente de Mastodon, e o Umbrello para modelagem de software, foram atualizados nesta versão. Então, como você coloca suas mãos nesta fantástica versão da KDE Gear? A maneira mais fácil é ficar de olho nos repositórios estáveis de software de sua distribuição favorita do Linux. Se você estiver usando um sistema operacional Linux como Ubuntu Fedora KDE ou Manjaro KDE, sua ferramenta de atualização regular do sistema provavelmente notificará quando o KDE Gear 25.04.2 estiver disponível. Meu conselho? Atualize sua instalação o mais rápido possível, especialmente se você estiver usando o ambiente de desktop do KDE Plasma. Essas atualizações fornecerão a melhor experiência mais estável, confiável e geral com seus aplicativos KDE. Esta atualização de manutenção mostra como o projeto KDE é dedicado a refinar seu software e torná-lo melhor para todos. São essas atualizações consistentes e menores que garantem que o software em que você confia todos os dias permaneça de primeira qualidade. Então, o que você acha dessas atualizações? Existem correções específicas com as quais você está animado para ver? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se você achou esse vídeo útil, clique no like, se inscreva para mais notícias e tutoriais de tecnologia de código aberto e não se esqueça de ativar o sino de notificação para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.